para você que nos acompanha em mais um Abstract e hoje conversamos com o pró-reitor de Pesquisa, Extensão e Inovação da Unidave, o professor mestre Charles Roberto Rassi, que vem falar conosco sobre as ações desenvolvidas na pró-reitoria neste ano de 2025 e já falar também sobre o planejamento para 2026. Professor Charles, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. Obrigada pela sua participação. E 2025 foi um ano de muito trabalho na pró-reitoria, né? Boa tarde, Rafa. Obrigado pelo convite. Sim, 2025 foi um ano de muitas atividades, né, na Propex, onde nós desenvolvemos diversos projetos vinculados à pesquisa, à extensão, à inovação. Então, foi um ano de muitas demandas e de inserção da Unidave, né, junto à comunidade, junto aos setores produtivos, junto ao nosso aluno, à sociedade como um todo. E que ações, né, o professor poderia destacar, seja em infraestrutura, seja em projetos, né? O que mais o professor pode destacar em relação à sua pró-reitoria? Em infraestrutura, esse ano foi um ano de muitos desafios em relação à ampliação do CINF, né, do Centro de Inovação Norberto Fran. Então, nós aceleramos os projetos vinculados àquela estrutura na perspectiva da ampliação da área física, né, com a nova edificação do Centro de Inovação e também a reforma da estrutura existente. Essa ainda está por ser concluída. Então, são dois projetos que consumiram muitas horas de trabalho de toda a equipe, não só da Propex, mas da Unidave como um todo, né, e também das entidades parceiras, na perspectiva de a gente finalizar esses projetos e oportunizar, né, aos setores produtivos, às entidades empresariais, acesso a esse novo espaço, né, que é um espaço de integração, de fortalecimento dos setores produtivos do Alto Vale. Eu acho que uma marca também da sua gestão na pró-reitoria é o fortalecimento do nosso ecossistema de inovação no Alto Vale, né, professor? Como é que o professor vê o papel da Unidave dentro desse ecossistema, fortalecendo essa tríplice hélice com a CIRS, com prefeitura e sempre fazendo a ligação com todas as entidades aí parceiras, né, que podem ajudar a contribuir a fortalecer cada vez mais esse ecossistema? A Unidave sempre teve um papel de protagonista no desenvolvimento do Alto Vale e da região como um todo, né? Mas nos últimos anos nós temos buscado articular junto a todas essas entidades, junto às estruturas municipais e também aos setores produtivos, como um hub de conexão. E, a partir daí, ampliar a nossa inserção e a participação, né, de todos esses atores junto do ecossistema. Então, isso tem trazido bons resultados, tem aproximado muito, né, a universidade, os nossos cursos, os nossos alunos, né, da comunidade regional, e, com isso, a gente se fortalece enquanto instituição, mas também muito mais enquanto região. Professor, falamos agora um pouquinho dessa relação da Unidave com os parceiros aí externos, né? Mas dentro da instituição, a sua pró-reitoria, né, está muito vinculada às ações de pesquisa e extensão. Nós temos aí o maior evento científico da região, que é o CIEP, que mais uma vez foi um sucesso esse ano, né, professor Charles? Fora todos os projetos que vocês desenvolvem e muitos deles com o apoio da FAPESC, é isso? Sim, o CIEP se mostra, né, a cada ano um novo desafio, porque todo o movimento e o engajamento que ele traz, né, proporciona uma integração muito grande entre ensino, pesquisa e extensão. Então, essa tríplice hélice ela tem que ser alimentada a cada momento, né, e, com isso, ter uma maior aderência, né, dos cursos, junto com os nossos alunos, das demandas, né, da comunidade regional. E a ampliação do CIEP com a pesquisa e a extensão também busca fomentar e valorizar o trabalho da universidade junto com os órgãos de fomento, principalmente vinculados ao governo do Estado, né? E, com isso, nós queremos cada vez mais nos aproximar e desenvolver projetos vocacionados às necessidades da nossa região, às necessidades das nossas comunidades. Isso tem nos aproximado também, né, dos cursos e dos nossos alunos, e, com isso, trazendo soluções mais aderentes às necessidades e anseios da população. E um outro braço forte da pró-reitoria é o GTEC, né? Então, queria que o professor aí explicasse um pouquinho para quem ainda não conhece
E um braço novo do GTEC é o GTEC Social, né? Que também tem ficado bastante forte. Então, explica para a gente ainda o que é a função dessa incubadora e esse novo braço que surgiu recentemente, que é o GTEC Social. O GTEC da Unidave, ele foi estruturado em 2004 e desde então, né, tem se tornado um ator relevante dentro da estratégia de fortalecimento, né, dos setores produtivos, né, principalmente para ideias nascentes. Então, é uma oportunidade que a universidade traz para aqueles que têm uma ideia e querem transformar essa ideia em um negócio. Então, ele vem e apresenta isso para a incubadora da universidade, e a partir daí ele começa a ter apoio e um processo de mentoria para buscar a viabilização desse projeto. Na sequência, nós também organizamos e estruturamos o GTEC Social, que é o braço social, então, de incubação da universidade, na perspectiva de apoiar e cada vez mais valorizar projetos já sendo desenvolvidos por diversas entidades na nossa região e também CPFs, né, na perspectiva de trazer um apoio a essas entidades que fazem um trabalho tão relevante para a nossa sociedade e que muitas vezes carecem, né, de um olhar mais voltado à organização dessas atividades e a acesso a fontes de fomento, né, para que elas possam manter os seus projetos ativos e continuando a prestar esse relevante serviço à sociedade. Professor Charles, e ainda estamos trabalhando aqui, muito trabalho para ser feito ainda nesse ano, mas como o professor comentou, antes de iniciarmos essa gravação, já está em andamento o planejamento para o ano que vem, né, na sua pró-reitoria. Então, conta aí o que a Unidave, a comunidade acadêmica e a comunidade do Alto Vale pode esperar aí da pró-reitoria de Pesquisa, Extensão e Inovação para 2026. Então, sim, nós estamos já trabalhando, né, o planejamento da Propex para 2026, com todo o staff da pró-reitoria. Né? E a ideia é cada vez mais contribuir, né, e tornar a Propex um ator relevante no processo de contribuição, né, que a Unidave faz ou traz para o Alto Vale. Né? Então, nós temos um cenário altamente competitivo, né, onde nós buscamos cada vez mais nos articular na perspectiva de apresentar projetos diferenciados, né, desde a captação de recursos, a inovação, né, trabalhar com projetos que tenham um maior impacto social para a nossa região, sem esquecer, né, de novo, da integração, ensino, pesquisa, extensão, né, cada vez mais trazendo o olhar também dos nossos cursos de graduação para as demandas sociais e ambientais, e com isso a gente cada vez mais contribuir para o desenvolvimento e o fortalecimento do Alto Vale como um todo. O professor Charles trouxe aqui o documento que está quentinho, ainda saindo do forno, né, professor? E pelo que a gente pode perceber aqui, há metas também para essas 3 áreas que estão sob sua direção. Por exemplo, na pesquisa já tem metas que a gente pretende alcançar, é isso? Isso, o desafio da pesquisa é ter uma pesquisa aplicada, né? Que não seja uma pesquisa só de interesse do docente ou muitas vezes do aluno, né? Que ela possa reverberar em alguma medida em resultados e ganhos para a instituição, mas principalmente para os setores produtivos e para a comunidade. E muitas vezes nós precisamos vocacionar o nosso docente. Nem todos, né, têm o perfil para ensino, para pesquisa e para extensão. Então, o grande desafio da Propex é muitas vezes apresentar as oportunidades de pesquisa e extensão para o quadro docente da instituição, para a partir daí o professor, né, perceber que a unidade curricular dele, que as atividades que ele desenvolve dentro da unidade curricular podem agregar, sim, pesquisa e extensão. E, desta forma, ele contribui mais não só no processo de formação do seu aluno ou do nosso aluno, né, mas também com a evolução desse processo, ampliando a entrega no processo formativo deste acadêmico. E, com isso, quem ganha não é só a universidade, não é só o curso, não é só o aluno, é a comunidade como um todo.
E aí, pensando no braço da extensão, que é um braço que está muito alinhado com a comunidade, né? Para quem não está aí na vivência acadêmica, a Unidade também tem esse perfil, né, de estender a sua atuação para a comunidade, né? Então, o que se pensa aí para a extensão? A extensão dos desafios, né, propostos para o setor de extensão para 2025 e também para 2026, eles tendem a se ampliar, é o projeto da Universidade Gratuita. Então, nós estamos desmistificando, né, junto às entidades sociais e também junto ao nosso acadêmico, né, bolsista da Universidade Gratuita, o que é o programa Universidade Gratuita, o que são os projetos, né, de contrapartida que esse aluno tem que executar após a sua formação e de que forma ele pode agregar valor nessas ações para a comunidade do Alto Vale. Então, esse trabalho já iniciou em 24, se fortaleceu em 2025, em 2026 ele deve ampliar em muito, né, a sua capacidade de operação e o esforço da Pró-Reitoria para que a gente possa ampliar o número de projetos, qualificar o número de projetos e de entidades também atendidas por esses projetos e cada vez mais contribuir, né, com as entidades e com isso, novamente, né, agregar valor a todo o trabalho desenvolvido pela universidade. E quase acabando, né? Claro que o professor está falando aqui resumidamente, né? Para quem não sabe, o documento é bem extenso, mas no braço da inovação, professor. A inovação é um desafio, né, contínuo e permanente, não só para as instituições de ensino, mas para todas as entidades e os setores produtivos. E a universidade busca a cada dia, a cada momento, né, estar par e passo com as possibilidades de inovação, na perspectiva de trazer isso para os nossos cursos, para a instituição, né, como um todo e também para todas as ações em que a universidade se insere. Com isso, nós queremos trazer cada vez mais novos cenários para a região, né, e, com isso, fortalecer, né, o território, trazendo desenvolvimento e impacto regional, né, em todos os níveis de atuação da universidade. A gente percebe aqui pelo documento, né, que apesar de não estar na nomenclatura da Pró-Reitoria, o âmbito social é um âmbito pelo qual a Unidade tem muito carinho e muita preocupação. Então, dentro da sua Pró-Reitoria, também é um âmbito que é pensado e que é planejado? Sim. Nós temos um olhar diferenciado para algumas áreas, saúde, né, a área social, a área educacional e também cultural. Obviamente que caminham conosco não só as áreas estruturais da Propex, mas também os nossos cursos de graduação, os nossos professores, os nossos coordenadores apoiam essas iniciativas e, a partir desta sinalização, inserem, né, os seus alunos, os seus professores, e isso nos aproxima e torna cada vez mais relevante o papel que a universidade desenvolve em suas ações. E eu ainda não tinha mencionado, né, mas aqui no documento consta, né, a questão do nosso horto florestal e também do Jardim Botânico, né? A Unidade foi parceira na constituição do primeiro Jardim Botânico do Alto Vale do Itajaí, um espaço que, além de ser um local para visitação, também visa se constituir um espaço para pesquisa e extensão com o apoio da Unidade. É isso, professor? Sim, esse é um projeto diferenciado que a universidade é parceira do município e de diversos outros atores que se inserem nesse contexto. E o grande desafio é manter esse projeto vivo, cada vez, né, buscando a participação de mais atores, aberto à comunidade, para que a comunidade conheça, visite, né, e a partir desses movimentos a gente cada vez mais trazer outras oportunidades dentro do próprio projeto para que as pessoas possam cada vez mais conhecer esses espaços, né, e com isso trazer o seu olhar, né, para a área ambiental, né, valorizando essas práticas, valorizando a nossa fauna, a nossa flora e cada vez mais buscando contribuir com a preservação da natureza do Alto Vale. Professor, e para encerrar então aqui o nosso bate-papo, a Unidade amplia cada vez mais seus campi, seus cursos, e é um desafio para cada pró-reitoria, imagino eu, né, dar conta, né, de todo esse crescimento e
e atingir o objetivo que a Unidade tem, a sua missão de promover o conhecimento, né, e o desenvolvimento das pessoas e da comunidade. Então, da sua parte, da sua pró-reitoria, a comunidade pode sempre esperar esse trabalho sério e árduo e sempre pensando no bem de quem está aqui dentro, mas também de quem está fora. É isso? Sim. A cada ano que passa, né, a Propex e a Unidade busca ampliar o seu foco de atuação. O foco inicial sempre está no nosso aluno que está inserido junto à comunidade. Então, cada vez mais nós queremos ampliar essa rede de relacionamento, né, estando cada vez mais presente às demandas e às necessidades do Alto Vale, quer seja em cursos de formação de graduação, extensão, pós-graduação, né, e com isso integrando cada vez mais a universidade ao Alto Vale, reforçando os nossos vínculos de pertencimento, né, ao Alto Vale e ampliando cada vez mais o nosso compromisso com as entregas e com as demandas que o Alto Vale merece, e cada vez mais nós estamos aí imbuídos desse espírito, né, de contributivo, de agregação de valor para a nossa sociedade. Professor, e para finalizar, gostaria de deixar, de repente, uma mensagem de agradecimento para os parceiros, para os colaboradores, professores, para todos que estiveram aí juntos, firmes, para que a Pró-Reitoria alcançasse um bom resultado neste ano de 2025? Sim. Então, queremos agradecer a todos que nos apoiaram durante esse ano. Foi um ano de muitos desafios e de muitas conquistas, né, que nós possamos, finalizando o ano, agradecer, né, a todos os colaboradores da instituição e parceiros, mas também aos nossos familiares, né, que nos acompanham nessa jornada, que nós possamos estar com eles aí comemorando um feliz e um abençoado Natal, e que tenhamos um 2026 de bastante conquista, né, sempre acompanhando os desafios e as necessidades da nossa região. Professor Charles, muito obrigada por sua vinda aqui no nosso podcast. Sempre disponível a prestar contas, né, à comunidade do trabalho que vem sendo realizado na Pró-Reitoria. Um Feliz Natal, boas festas para você e para sua família. Obrigada também para você que nos acompanhou e até o próximo.